Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora eu quero que os irmãos repitam comigo o versículo 19. Vamos lá? Portanto, ide. Portanto, ide. Bem forte. Fazei discípulos. Fazei discípulos. De todas as nações. Todas as nações. Batizando. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Você crê que essa é uma ordem do Senhor Jesus? Você crê que nós estamos aqui por causa dessa ordem? E você crê que todo aquele que procura ser discípulo do Senhor Jesus é abençoado e pode chamar o Senhor Jesus de Senhor e o nosso Deus de Pai? Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus, bem forte. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, bem forte. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente nesse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra vai ser pregada, Senhor. E a Tua palavra, meu Pai, que é pregada, é a palavra revelada, é a palavra profética para o Teu povo, Senhor. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a minha boca, Senhor, para falar com os Teus filhos, com as Tuas filhas, porque o Senhor sabe a necessidade de cada irmão, de cada irmã que o Senhor trouxe aqui nessa noite, e que na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra que foi ministrada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo leve ao coração, e que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, presta atenção. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, mas a Bíblia diz que depois que Ele ressuscitou, ainda Ele ficou 40 dias sobre a terra. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele apareceu para quase 500 pessoas, ressuscitado. E depois que o Senhor Jesus ainda fica 40 dias na terra, antes de subir aos céus, Ele dá a última ordem a seus discípulos. Antes dele ter a ascensão aos céus, Ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória, aleluia. Foi essa ordem que Jesus deu para mim. Foi essa ordem que Jesus deu para nós. E as igrejas não estão cumprindo isso daí. As igrejas não estão fazendo o ID de Jesus. Os irmãos podem observar que às vezes os irmãos vão em algum ministério onde se fala de prosperidade, onde se fala de cura, onde se fala de libertação, onde se fala de profecia, onde se fala de revelação, mas está faltando a essência do Evangelho. E o que é a essência do Evangelho? Aquilo que o Senhor Jesus mandou que a igreja fizesse. Aleluia! E a ordem do Senhor Jesus é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! A primeira coisa que o Senhor Jesus falou é para que a gente pregasse o Evangelho. Aleluia!
E muita gente prega, mas a igreja não faz discípulo. Porque existe uma diferença entre aquele que segue a Jesus e aquele que é discípulo. Aquele que é seguidor de Jesus, segue Jesus por um tempo, anda com Jesus por um tempo, mas depois para, depois desiste, às vezes se desvia, porque ele é apenas um seguidor. E o discípulo não. O discípulo é aquele que ama o mestre, o discípulo é aquele que obedece o mestre, o discípulo é aquele que anda com o mestre, o discípulo é aquele que guarda os mandamentos do mestre. Então a palavra de Deus diz que nós não podemos ser seguidores, mas que nós temos que ser discípulos. E a igreja, além dela ter a ordem de pregar o evangelho, ela tem a ordem de fazer discípulos. E fazer discípulos é fazer com que vocês recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, e dentro de vocês habite o Espírito Santo. Verdade, Deus. Aleluia. E quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês, então o Espírito Santo de Deus se move dentro de vocês. Oh, glória, aleluia. E se o Espírito Santo de Deus se move dentro de vocês, é para que Deus use a vida de vocês para alcançar outras vidas, para alcançar outras pessoas. É por isso que a nossa igreja está escrito lá, ó, igreja em movimento. Está ali, ó, igreja em movimento. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele se move dentro de você. Mas se você está se movendo com o Espírito Santo, você está fazendo o ID de Jesus? Você está cumprindo o ID de Jesus? Ou você acha que o ID é só para o pastor? Ou você acha que o ID é só para o presbítero? Ou você acha que o ID é só para o evangelista? Ou você acha que o ID é só para o diácono? Ou você acha que o ID é só para o obreiro? Oh, Não. glória, aleluia. Como é que vocês acham que o Senhor Jesus e os apóstolos, eles conseguiram alcançar o mundo com o evangelho em 30 anos? Verdade, Deus. Aleluia. Como que vocês acham? Só os apóstolos pregando? Só os obreiros pregando? Não. Jesus ensinava que todos tinham que pregar. Aleluia. Jesus ensinava que todos tinham que ser ganhadores de almas. E é por isso que a igreja cresceu tanto em 30 anos, sem microfone, sem internet, sem igreja, sem televisão, sem nada. E a igreja alcança em 30 anos o mundo inteiro. E hoje nós temos toda essa estrutura e não alcançamos ninguém. Verdade, Deus. Aleluia. Igreja em movimento. Igreja em movimento quer dizer que nós não podemos ter uma igreja onde nós ficamos 10, 15, 20, 30 anos com as mesmas pessoas dentro da igreja e essas pessoas não dão frutos. Aí é uma igreja sem movimento. Aleluia. O pastor se acomoda, as ovelhas se acomodam, as pessoas se acomodam dentro da igreja e não produz nada. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus fala sobre a parábola da semente, que no coração de um não dá fruto nenhum, no coração de outro se queima, no coração de outro se apaga. Mas quando cai num coração onde o Espírito Santo se move, quando cai no coração de um discípulo, quando cai no coração daquele que tem fome pelas almas, fome em salvar outras pessoas assim como ele foi salvo, a Bíblia diz que no coração daquela pessoa dá frutos de 30, 50 e 100. Aleluia. E o que são aqueles frutos? São pessoas. São pessoas que você evangeliza. São pessoas que você fala da palavra. São pessoas que você dá um convite para a igreja e fala: olha, vai ter batismo lá na minha igreja, vai ter culto lá na minha igreja, vamos lá. E então a tua parte é fazer o quê? O ID. Essa é a tua parte, fazer o ID do Senhor Jesus. E a igreja tem a parte dela, que é a parte de ensinar a guardar os mandamentos, fazer discípulos e batizar. Essa é a parte da igreja.
Então, irmãos, nós não estamos aqui brincando de igreja, não estamos aqui brincando de cristão. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus deu uma ordem e nós precisamos obedecer essa ordem. Aleluia. Fazer o id do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que nós temos que guardar os seus mandamentos, guardar os seus ensinos. E Ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai deixar você na mão. Aleluia. Jesus nunca vai deixar faltar para você o que comer, o que beber, o que vestir. Jesus nunca vai deixar faltar para você aquilo que é necessário. Porque é pregado por aí que a prosperidade é ter dinheiro. É pregado por aí que a prosperidade é ter carro novo. Que a prosperidade é ter 2, 3, 4 casas. E prosperidade não é isso. Prosperidade é você não ter falta de nada. Aleluia. Pastor, eu tenho minha casa, pastor, eu tenho meu carro, ou então eu tenho condição de pagar um aluguel, mas na minha casa não falta comida, não falta bebida, na minha casa não falta roupa, nós estamos com saúde. Então você é próspero. Aleluia. Então você tem prosperidade. Ah, mas eu quero mais. Aí você vai estudar, você vai se qualificar e vai tentar aumentar o teu salário. Mas a prosperidade Deus já te deu. Aleluia. E o maior milagre não é o milagre de pessoas que foram curadas aqui enquanto nós estávamos orando. Esse não é o maior milagre. O maior milagre não é uma pessoa ter sido curada do câncer. O maior milagre não é uma pessoa ter sido curada de uma doença respiratória, de um AVC do coração. Não, o maior milagre é você ser salvo. Aleluia. O maior milagre é você ter vida eterna. O maior milagre é você um dia estar nas trevas, perdido, no pecado, e lá Jesus te alcançou através da graça de Deus. Oh, glória. O maior milagre você já recebeu. Verdade, Deus. E tudo que você recebe agora são prêmios Verdade, Deus. pela tua obediência, pela tua fidelidade, por aquilo que você tem feito pelo Senhor Jesus. Aleluia. Pastor, então quer dizer que eu sou próspero? Sim, você é próspero. E eu quero dizer que você tem valor. Sabe por quê? Porque Deus resgatou você para que você pudesse resgatar outras pessoas. É verdade, Deus. Você tem valor. Todos vocês têm valor. Ah, não, mas é só o pastor que sabe pregar. É só o pastor que sabe teologia. É só o pastor que entende sobre a Bíblia. É só o pastor que consegue almas. Não, irmãos. De nada adianta eu saber teologia. De nada adianta eu ter conhecimento da palavra se eu estou ali no púlpito e eu não dou fruto. Aleluia. Da minha vida não tem outras pessoas batizadas. Da minha vida não tem outras pessoas alcançadas. Porque eu apenas tenho uma palavra que não tem fruto. Verdade, Deus. Aleluia. E daí chega um irmãozinho que nem o irmão Samuel que vai se batizar hoje. Chega um irmãozinho que nem a irmã Leila que vai se batizar hoje. Chega um irmãozinho que nem o Braia que vai se batizar hoje. E daqui a pouco eles começam a trazer um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, 5 irmãos. Começa a encher a igreja. E não sou nem pastor. Aleluia. Porque o Espírito Santo se move neles. Glória a Deus. E eles entenderam o que é fazer o ID. Eles entenderam o que é ser discípulo. Eles entenderam que a responsabilidade da pessoa vir para a igreja não é tua, mas a responsabilidade de você pregar é. Porque Deus vai te cobrar. Sabe por que muitas pessoas na tua igreja, na tua casa não foram alcançadas? Porque você não teve coragem de abrir a tua boca e evangelizar ela. Verdade, Deus. Aleluia. Mas o que ela vai pensar de mim? Ela não vai pensar nada de você. Porque é com Jesus que ela tem que conversar. Porque você falou do amor de Jesus. Você falou do Evangelho. Você falou das boas novas. E cada um vai dar conta com o Senhor Jesus daquilo que recebeu e daquilo que vai fazer com aquilo que recebeu. Verdade. Nós temos que fazer o ID. E é por isso que nós estamos aqui. E foi através do ID é que hoje o irmão Samuel está aqui, a irmã Leila está aqui, o irmão Brian está aqui. Era para eles estarem se batizando semana passada. Sabe o que aconteceu com o irmão Samuel? 10 minutos antes dele vir se batizar,
Uma enfermidade pegou o braço dele e pegou os ouvidos dele. Não foi isso, moço, não? 10 minutos antes de vir para a igreja. Sabe por quê? Porque eles não têm força de vir se batizar. Porque o inimigo não quer que eles se batizem. E nós temos que buscar. Do mesmo jeito que eu fui na casa deles, eles não têm força. Porque o inimigo não quer que eles desçam a água do batismo. Não quer que eles sejam salvos. Não quer que eles sirvam a Deus. E nós temos que ajudar essas pessoas. Nós temos que buscar. Nós temos que fazer o máximo para poder trazer elas para a igreja, para serem batizadas, para conhecer o Senhor Jesus. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho do pastor. Esse é o ID do Senhor Jesus. E hoje eles vão se batizar porque o Senhor Jesus ensinou isso. Lá em Mateus capítulo 3, do versículo 13 a 17, está escrito assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. E João opunha-se, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Irmãos, imagine aquele povo judeu do lado do Rio Jordão. Eles só conheciam o Deus de Israel. Eles só conheciam as leis de Moisés. E de repente aparece um que se diz o Filho de Deus. E esse homem se chama Jesus Cristo. E eles começam a ver aquele homem fazendo com que cego enxergasse, fazendo com que coxo voltasse a ter as suas mãos perfeitas, aquele que era paralítico andava, aquele que estava morto ressuscitava. Aleluia. E eles começam a ver milagres, prodígios e maravilhas através daquele que se dizia o Messias e daquele que se dizia o Filho de Deus. E então eles só conheciam Deus. E de repente lá no Rio Jordão eles vão entender que existia o Pai, que existia o Filho e que existia o Espírito Santo. Aleluia. Porque até então eles não conheciam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi lá no batismo de Jesus, naquele dia, que eles descobriram que existia a Trindade. Porque eles viram Jesus, o Filho, se batizando. Viram uma voz que veio do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E todo mundo escutou aquela voz, como se fosse uma voz de trovão. Aleluia. E de repente vem uma pomba e pousa nos ombros de Jesus, aonde simbolizava o Espírito Santo. E ali, aquele povo judeu descobriu a Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E ainda, João não queria batizar Jesus. Ele fala: não, Senhor, eu é que tenho que ser batizado por ti. E Jesus fala: não, você tem que me batizar, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então nós nos batizamos, uma porque Jesus nos deu exemplo, e outra porque nós temos que cumprir toda a justiça de Deus. Então quando você sair daqui hoje e você for fazer o ID lá para tua mãe, você for fazer o ID para o teu pai, você for fazer o ID para o teu vizinho, você for fazer o ID para aquela pessoa lá no teu trabalho, e você fala de Jesus para ela, e você fala para ela assim: você crê? Ela fala: eu creio. Eu falo: agora você tem que se batizar. Eu tenho que me batizar? Tem.
Eu vou lá na igreja, eu vou conversar com o pastor e o pastor vai preparar o dia do teu batismo. Aleluia. Porque nós preparamos a piscina, nem que seja para uma alma, para uma pessoa, que você trazer para a igreja e falar para ela que ela tem que se batizar. Nós preparamos o culto só para aquela alma, porque a palavra de Deus diz que tem festa nos céus, por uma alma que se arrepende e por uma alma que se batiza. Amém. Então, irmãos, nós estamos aqui hoje para dar um presente para Jesus. Aleluia. Jesus nos deu um presente. Jesus, Ele deu a sua vida para salvar a nossa. E hoje nós estamos dando um presente para Jesus. Almas que vão ser salvas, almas que vão ser batizadas, almas que vão cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse, cumprir toda a justiça de Deus. E eu quero, irmãos, que esse batismo não fique só hoje, mas nós temos uma meta. Nós temos uma meta de batizar 30 pessoas esse ano. E não tem como o pastor fazer isso sozinho. O pastor precisa da igreja em movimento. O pastor precisa lá, abraça essa visão. Cada membro batista pregando e trazendo pessoas para o reino de Deus e para a igreja. E nós vamos conseguir batizar mais 27 pessoas esse ano. Aleluia. E vamos fazer 27 domingos de festa. Glória a Deus. Ou então vamos batizar do mesmo jeito que nós batizamos esses tempos. 16 pessoas num só batismo. Tá, glória. Então eu quero te dizer que vocês vão ter ferramenta para isso. Logo, logo vai chegar um livrinho para vocês chamado Instante da Fé. E ali esse livro vai ensinar você a evangelizar. Mesmo uma pessoa que nunca estudou teologia vai poder aprender a evangelizar. E depois você que está aqui, você vai aprender a fazer casa de paz. Porque se o Lucas conseguir ganhar o pai e a mãe dele para se batizar, o Lucas vai fazer a casa de paz. Ele vai estar lá 8 semanas fazendo a casa de paz. Por quê? Porque nós batizamos e precisamos estar cuidando dessas almas. Amém. Lembra o que o Senhor Jesus diz? Ensinar para eles a guardar os mandamentos. Então não é só batizar e abandonar, é batizar e cuidar. E nós vamos fazer 8 casas de paz, na casa do Samuel e na casa da irmã Leila, se eles se deixarem, se eles permitirem. Nós vamos estar 8 semanas com eles e nós vamos cuidar deles. E depois eles vão ser indicados para uma célula, onde eles vão continuar sendo cuidados. Porque a missão da igreja não é só batizar, a missão da igreja é fazer discípulos. Aleluia. E como que nós vamos fazer discípulos se nós não cuidamos? Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essa unção, que essa ousadia, que esse amor pelas almas venha para toda a igreja. Que em nome do Senhor Jesus vocês possam ver o teu pai se batizando, a tua mãe se batizando, o teu irmão se batizando, o teu vizinho se batizando, porque você alcançou essa pessoa através do ID. Aleluia. Amém? Então agora nós vamos batizar essas almas. E nós vamos fazer uma festa para Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar uma grande salva de palmas para nosso Deus. Vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus, que vai fazer essa festa nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém?